Mateus capítulo 6, verso 12, por favor. Se encontra com João Batista. João Batista olha para ele e declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Batiza Jesus. Jesus sai dali. No dia seguinte, 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus: João e André, irmão de Pedro. Só que Jesus precisa passar no deserto primeiro. Jesus passa no deserto, fica 40 dias e 40 noites. Ele é tentado pelo diabo. Ele vence no deserto e ele volta. Quando ele volta do deserto, ele encontra esses discípulos e volta para a sua terra, para a sua cidade, em Nazaré. Os discípulos vão com ele, no meio do caminho eles chamam outros discípulos. Eles encontram Natanael, André chama o seu irmão, eles veem o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento em Caná da Galileia. Jesus multiplica a água, transforma a água em vinho. Depois deste momento, Jesus ele precisa voltar para a Judéia. E ele vai ficar, por quê? Porque vai acontecer a primeira Páscoa na vida pública de Jesus. Jesus ele precisa ir até a Páscoa para cumprir o mandamento divino de que na Páscoa era necessário subir até Jerusalém. Ele chega na festa, ele vê os vendedores, ele expulsa os vendedores, ele prega, mas Jesus ainda está no anonimato, as pessoas não o conhecem. Muitos acham estranho, mas ele move o coração de um dos doutores da lei, Nicodemos. Então Nicodemos vai ter de noite com Jesus e Jesus prega para Nicodemos e ganha Nicodemos para a verdadeira religião de Deus. Converte o coração de Nicodemos a ele. E Jesus ele vai ficar ali no deserto da Judéia, próximo de Jerusalém, por alguns meses. Ele vai também começar a batizar. Ainda que Jesus mesmo não batizasse as pessoas, mas os seus discípulos. Vai até surgir uma ocasião de uma intriga, onde os discípulos de João Batista estão batizando, mas os discípulos de Jesus já batizam mais do que João Batista. Mas João Batista mexe com Herodes e vai preso. A partir do momento que João Batista vai preso, os olhos dos fariseus e da multidão se voltam para Cristo. Cristo sente que já vai ser perseguido e volta para Galileia. Chegando na Galileia, a mensagem de Jesus era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus ele ainda não tinha pregado em parábolas. No caminho até a Galileia, note, todos os passos de Jesus eram friamente calculados. Jesus ele ia para onde o Pai mandava. Quando ele vai até a Galileia para pregar, a frase que Jesus diz: é necessário passar por Samaria. Os judeus davam a volta, mas Jesus achava necessário porque o Pai mandou. E ele vai, passa, chega na Galileia, começa a pregar, faz a sua primeira viagem missionária. Ele faz o segundo milagre na cidade de Caná da Galileia. Ele cura o filho de um oficial. E ele começa a pregar e as multidões começam a fluir. Ele faz a pesca maravilhosa para os discípulos, ele cura a sogra de Pedro, e aí ele chama os discípulos a sério. Vocês creram? Farei de vocês agora pescadores de homens. Acaba o primeiro ano da vida pública de Jesus, ele volta para Jerusalém, vai pela segunda vez para a Páscoa, está escrito em João capítulo 5, e ele volta imediatamente para a Galileia. Jesus já foi umas 3 vezes, ele fez esse percurso. E agora ele se torna famoso e conhecido. Ele estava no anonimato, ouvia-se rumores de que se levantou um profeta, mas as pessoas não tinham visto. A multidão começa a fluir. E então, quando Jesus já havia batizado muitas pessoas, e tem um grande número de pessoas disposto a parar e ouvir a Cristo, olha o que Jesus faz.
ele escolhe um cume, um monte bem pequenininho, uma planície verdejante, de frente ao mar da Galileia. Quero que você imagine isso. Jesus ele vai fazer o Sermão do Monte no dia seguinte e é algo muito importante, porque ele vai lançar os alicerces da igreja. É o primeiro passo para a instituição da igreja. E ele vai escolher 12 dos seus discípulos para ele treinar mais pertinho para ele. É ou não é uma decisão importante? É uma decisão importante. O que você faz quando você tem algo importante para fazer no dia seguinte? O que você faz? Amanhã você vai decidir o rumo da sua vida. O que você faz? Você faz igual Jesus. Jesus então foge para o monte na noite anterior e passa a noite inteira orando. Lucas vai escrever isso no capítulo 6 e no verso 12. Você tem orado nas decisões difíceis da sua vida? O Filho de Deus, numa decisão importante, passará a noite inteira orando. Era muito importante este acontecimento. Olha o exemplo do Cristo. Ele ora a noite inteira. Então ele sobe ao aquele cume e ele chama para si os 12, a qual ele quis escolher. E olha que contraste aqui nós estamos, no Monte das Bem-aventuranças, é o Sermão do Monte. Jesus está lá em cima, pregando para as pessoas. E isso é um contraste com Moisés e a lei que foi entregue no Sinai. Há 2000 anos antes de Cristo, Moisés sobe ao monte. Moisés havia falado no capítulo 18 de Êxodo, está registrado, que Deus levantaria no meio de vós, no meio do povo, um profeta semelhante a ele, um legislador. Alguém semelhante a ele. Só que olha, presta atenção nisso. Há 2000 anos antes de Cristo, está lá Moisés. Ele sobe no monte, o monte fumega. Desce uma nuvem densa no topo do monte e fala com Moisés e todo o povo ouve. Deus manda um recado para Moisés: ninguém toque no monte, ninguém passe tal termo, senão será fulminado. Certamente morrerá quem se aproximar do monte. Falarei contigo, Moisés, como testemunha, e todo o povo verá. Ninguém toque, ninguém se aproxima. E Deus entrega as leis para Moisés. Milênios se passam e está o Filho de Deus para se cumprir o que Isaías diz. O Emanuel, Deus conosco. Ele está no monte, mas não é do deserto. Não é no monte alto, inalcançável, inatingível. Olha que lindo. Na lei do Monte Sinai, ela era inalcançável, inatingível. E agora Jesus aparece num cume bem baixinho e Marcos vai dizer que todos procuravam tocá-lo. No Sinai ninguém podia se aproximar ou tocar. No Monte das Bem-aventuranças Deus diz: toquem em mim, aproximem-se de mim. Olha que tremendo amor, que maravilhoso. E então Jesus ele começa, num ato solene, a promover o seu sermão. Ele começa a ensinar as pessoas, ele vai renovar a lei e ele vai ensinar aquilo que nós deveríamos observar para sempre. Você já leu Mateus do capítulo 5 até o final do capítulo 7? Você já decorou todas essas passagens? Você memorizou bem isso e você tentou cumprir cada vírgula do que está ali? Eu vou te dizer algo. É o segundo ano do ministério de Jesus. E as pessoas estão impressionadas com tamanha doutrina e exigência de Deus. Por quê? Primeiro, Jesus diz assim para as pessoas: excedam em justiça.
Se a sua justiça não for superior à dos escribas e fariseus, você não vai herdar o reino dos céus. As pessoas se assustam. Depois Jesus diz em Mateus 5,48. Se puder colocar, 5,48. Seja perfeito, porque é perfeito o vosso Pai. Olha o que Deus olha para você e para mim. É o que Ele pede para Abraão. Seja perfeito. Ande em minha presença e seja perfeito. Perfeito. E em Mateus capítulo 7, 21, se também puder colocar, no final do sermão, Jesus dá uma orientação. Faça o que vos mando. Quantas vezes eu chorei de joelho em cima dessas passagens? Eu ia trabalhar, voltava, me ajoelhava no quarto, pastor. Eu orava, eu lia isso e eu chorava e eu dizia: Senhor, o Senhor está mandando, mas é mais excelente do que eu. Eu não posso alcançar. E então eu encontro dentro do Sermão do Monte a oração do Pai Nosso. E aonde Jesus ensina a gente a pedir perdão. Quando eu estou no monte com Cristo, quando eu estou no monte com Ele e vejo o tamanho e excelência que Ele me pede, e eu não consigo cumprir, isso me leva a um lugar. Te leva a um lugar. Nos leva à cruz. Porque não foi simplesmente a lei de Moisés que Jesus cumpriu. Jesus cumpre exatamente essa lei. Jesus diz: ame o teu inimigo. E Ele ama. Ele cumpre por mim e por você. E quando eu chego no final, eu vou para a cruz para achar o quê? O que eu encontro na cruz? Perdão. Glória a Deus, aleluia. Esta exigência nos leva à cruz. Perdoa-nos, perdoe as nossas dívidas. E é aí que Jesus ele coloca uma explicação. Jesus ele coloca várias explicações no Sermão do Monte. Ele começa a ensinar sobre a justiça e aí ele explica: porque se a vossa justiça não exceder, você não entra no reino dos céus. Ame o teu inimigo, porque se você não amar, você não entra no reino dos céus. Ouça as minhas palavras e as pratique, porque se você não as praticar, você é uma casa construída na areia, que o vento vai bater, a chuva vai bater, as forças das águas vão bater. E eu quero que você imagine agora o estrondo dessa casa vindo abaixo. Este é o homem que ouviu estas palavras e não as pôs em prática. Então eu digo: Senhor, eu não consigo praticá-las 100% integralmente. E eu vou para a cruz. E eu peço perdão a Deus. E eu saio perdoado. Eu me saio. O meu coração ganha paz. E então eu descobri a segunda sentença, a segunda frase desse verso 12, que diz assim: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É uma condição, certo? Tem uma condição aqui para você ser perdoado. Jesus está falando para o seu povo, um povo que já recebeu perdão, um povo que já foi perdoado. Jesus já estava vendo a cruz e já havia dado perdão. Somos eleitos em Cristo desde a fundação do mundo, do século. Já somos eleitos em Cristo. E Jesus está falando isso para nós. Há uma condição para você receber este perdão. E é perdoando.
Olha que interessante. Abre comigo em Mateus, capítulo 18. O que Jesus profere no Sermão do Monte é tão importante que ele prepara um momento para dizer essas palavras. Ele espera a oportunidade certa, o tempo certo, com a quantidade de pessoas certa para poder pronunciar isso. Então, depois disso, ele vai passar explicando com a sua vida tudo aquilo que ele disse no Sermão do Monte. Isso faz parte de uma explicação. Jesus desce do Sermão do Monte e segue sua vida ensinando aonde o Pai lhe direciona. E ele passa a explicar e a demonstrar com as suas atitudes o cumprimento de tudo aquilo que ele tinha exigido dos seus servos. Então, em Mateus 18, no verso 21 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Olha que interessante, porque Pedro, ele estava querendo se sobressair entre os demais. Porque os judeus daquela época, os rabinos, eles ensinavam que era necessário perdoar até 3 vezes se alguém fosse ter com uma pessoa arrependido. E aí, Pedro pensa assim: Jesus é melhor que esses rabinos, então eu vou falar 7. Vamos ver o que Jesus disse. Talvez ele esperasse Jesus dizer: muito bem, Pedro, 7 vezes é um bom número. E aí Jesus vai muito mais além. Não, 70 vezes 7. Ou seja, nem conte. Perdoe quantas vezes necessário. Sabe por que Pedro faz essa pergunta? Porque antes dessa dúvida, Jesus está ensinando sobre o perdão. No verso 15, Jesus começa o ensinamento e diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Jesus está tão preocupado num perdão com amor, que ele não quer que a pessoa culpada seja constrangida. Então, vai primeiro só você, sozinho, para não constranger, para que você não seja levado pela soberba do teu coração, pela arrogância, e expõe o irmão ao ridículo. Vai sozinho. Jesus está preocupado com o resgate daquela alma. E ainda assim, se a pessoa não aceitar, leve 2 testemunhas. E se ainda assim, leve o caso para a igreja. E depois considera como um publicano, como um gentil. Mas isso não significa que Jesus diz para não dar o perdão. Jesus está ensinando para dar o perdão até para aquele que não quer o perdão. Olha que interessante isso. Jesus, ele nos ensina a dar o perdão até para aquele que não pediu. Porque o perdão não é um compromisso que você tem na sua vida que parta do próximo para Deus. O perdão parte de você para com Deus. É a sua vida com Deus, independente da pessoa. Então ele começa uma parábola dizendo o seguinte, verso 23: Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Olha que quantia. Verso 25. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Nós estávamos vendidos ao pecado. Seríamos lançados nas trevas exteriores. Verso 26. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, ou 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava, dizendo: seja generoso comigo, e tudo te pagarei. É a mesma frase. Você reparou que um que implora ao rei, o outro que também implora, diz a mesma frase: seja generoso e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi prendê-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que se pagassem tudo o que devia. Assim, agora Jesus olha para os discípulos e diz: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Existe uma condição para ser filho e estar perdoado por Deus. Existem condições. Não é a doutrina de pedágio, onde eu sou salvo pelas obras. Também não é a doutrina da predestinação. Alguma coisa no meio que eu não tenho ferramentas filosóficas para expressar. Mas a salvação parte de Deus e está distribuída. Mas há condições. Há termos aqui em que as situações em que Deus nos coloca. Em uma outra passagem, olha que interessante. Jesus compara o reino dos céus a uma festa, onde ele vai dar uma festa de casamento para o seu filho, e os convidados se recusam a ir. Os convidados rejeitam, alguns até matam as pessoas que estão indo entregar os convites do casamento. E então o Senhor, ele fica tão indignado, tão furioso, que ele manda os servos saírem pelo mundo e convidarem a todos. Sabe quem eram esses todos? Éramos nós. Ele diz: chamem os coxos, chamem os ladrões, chamem os imundos, chamem todos quantos estão perdidos pelo caminho, para virem participar da ceia. Éramos nós. Olha que lindo amor, irmão. Olha que lindo amor. E então assim foi. E então o Senhor, sabendo da situação daqueles que estavam pelo caminho, pelos imundos, lhes prepara uma roupa, lhes dão uma roupa, para que eles participassem do banquete. E cada um pega a sua roupa na entrada da festa. Mas tem um apressado que logo entra sem se vestir. E senta à mesa e está comendo, e está junto com todo mundo comendo. E então passa o rei e vê aquele homem com uma roupa que não era digna da festa. E pergunta: como você chegou aqui? Você não veste a roupa adequada. E então aquele homem, por não ter a roupa adequada, e essa roupa adequada, em Apocalipse 19, verso 8, diz que é a justiça dos santos. E justiça a gente pode postular como sendo fazer a vontade de Deus na mais perfeita condição. A justiça dos santos eram as suas roupas, e aquele homem não era justo, porque ele estava em falta. Lhe faltavam os frutos. Quando João Batista aparece pregando, ele diz: produzam, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais em vosso coração que são filhos de Abraão. O que significa esses frutos? O que
perdoar a culpa daqueles que te ofendeu. Mateus 6, verso 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O perdão deve ser dado mesmo sem o reconhecimento do infrator. Presta atenção, Jesus está lá na cruz do Calvário. Lucas capítulo 23, o verso 34. E as pessoas, os religiosos, zombam. Ninguém pede desculpa. Jesus está na cruz. Os velhos passam por ele e balançam a cabeça. Salvou tanta gente, salva-te a ti mesmo. Tu não és o filho de Deus? Peça agora para o teu pai para te tirar daí. Ora, desça dessa cruz e creremos que tu és o filho de Deus. Você acha que Jesus não tinha poder para descer daquela cruz e dar um sopro e matar todo mundo que estava ali? Então Jesus reúne forças, ele está com a garganta seca, ele pede água, dá um vinagre. Ele mal consegue respirar. Ele faz um esforço terrível para falar. A sua voz baixa e trêmula diz: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Aleluia, glória a Deus. Jesus entrega o perdão ainda para quem não pediu. Aleluia. Deus seja louvado. Deus faz o homem à sua imagem e semelhança. Adão estraga tudo, a humanidade estraga tudo, o diabo estraga tudo. Então Deus nos dá a oportunidade para sermos a sua imagem e semelhança novamente. Sabe como? Perdão. Aleluia. Olha que lindo. Os fariseus dizem uma verdade: só Deus pode perdoar pecados. E Jesus compartilha isso conosco. Só Deus pode perdoar as culpas. E Deus compartilha isso conosco para fazer parte da nossa vida. E nós rejeitamos. Dizemos: não, eu quero a vingança, que Deus me honre, que Deus me vingue. Então você não pode receber o perdão de Deus. Mas eu quero, porque ele foi mau, ele fez isso, ele fez aquilo. E você quer a vingança, você quer justiça, se possível, com as próprias mãos. Você acha que o tempo perdoa? O tempo não perdoa. Tem pessoas que têm ódio dos seus pais, têm 30 anos. Estão aqui, mas suas vestes não são dignas de participar do banquete. Porque Jesus é bem claro: você só pode receber perdão se perdoar. Quantos casamentos estão por um fio? Por tolerância, qualquer errinho, qualquer deslize, eu peço o meu direito, é meu direito. Muitas pessoas estão na margem, no limiar da tolerância. O que é perdoar? Se você lembra e ainda dói no teu coração, você ainda quer a vingança, você espera que Deus te exalte para que Ele veja
e assim você se glorie, você ainda não perdoou. Se dói quando você lembra, ou se toda vez que você lembra do ocorrido, isso te levanta ódio, ira, ou te machuca, ainda você não perdoou. O perdão não apaga o acontecimento. O perdão é como uma cicatriz. Você faz um corte no braço e a cicatriz está lá, aquele calombo. Você passa a mão, você até lembra, mas já não dói mais. Assim é o perdão. Se não tem essas características, você ainda não perdoou e está fazendo mal para você. Eu ouso até dizer que há pessoas que buscam cura e ainda não foram curadas porque não conseguiram perdoar. Quem é a pessoa que você precisa perdoar? Lembre-se, se Jesus não tivesse me perdoado, eu vou conjecturar, porque eu já teria morrido, de certeza. Mas eu seria um bêbado, um viciado, um agressor, um infrator, um assassino. Se Deus não tivesse me perdoado, não tivesse ido até lá, no fundo do poço, com o seu perdão, e me puxado para fora daquilo, certamente eu seria um dos piores homens que existe na face da terra. Você acha que isso é só para mim? Isso é para todos nós. Todo o potencial de maldade está dentro de nós. E se nós produzimos algum fruto digno de arrependimento, é porque Paulo vai dizendo em Romanos capítulo 13, verso 14, que nós nos revestimos de Cristo. Nós nos vestimos, é uma metáfora, como se fosse uma roupa, imagina isso. O Cristo, perfeito em sua justiça, nós o tomamos e nos vestimos com Ele. Perdoe. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos ficar em pé. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me caluniou. E a minha primeira vontade era atropelar ela com o carro. Não vou mentir para os irmãos, é verdade. Eu queria atropelar ela. E aí eu fui chorando, me tranquei no quarto e eu falei exatamente isso, irmão. Deus, se eu ver na minha frente, eu não sei o que eu vou fazer. Mas a tua palavra, eu me ajoelhava em cima da Bíblia e falava, a tua palavra diz isso, Deus. Me ajuda. No segundo dia, Deus, eu tenho ódio dessa pessoa, ela falou uma mentira muito grande de mim. Eu tenho raiva dela, mas a tua palavra diz isso, Espírito Santo, me ajuda. No terceiro dia, quando eu ajoelhei, eu nem consegui abrir a boca. Veio uma unção de Deus, eu comecei a chorar e eu soluçava. Eu tinha vontade, eu estava com vontade de sair correndo até a casa da pessoa, dar um abraço e um beijo nela. Você só consegue isso com a ajuda do Espírito Santo. Uma outra vez eu me lembro que eu estava no trabalho e eu ia receber uma promoção. E um jovem começou a falar mal de mim para o meu chefe. Para ele ser promovido, e começou a levantar as piores calúnias contra mim. Fez amizade com o meu chefe, bajulou, pagou coisa para ele. E eu fui caluniado e me mandaram para o pior posto de trabalho que existia. E aí chegou até os meus ouvidos o que havia acontecido. E eu fiquei muito bravo. E eu tinha essa experiência, eu falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou orar por ele. Me trancava no quarto e orava. E falava, Senhor, me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar. Você sabe o que aconteceu meses depois? Essa pessoa perdeu o cargo que foi efetivado, me colocaram no cargo que era prometido, eu ganhei essa pessoa para Cristo e ela mudou de vida. Hoje em dia ainda eu vejo às vezes ela no Facebook e ele casou, faz a obra
obra de Deus e virou uma bênção. Imagina se eu tivesse exigido vingança, se eu tivesse ido lá dar umas porradas nele, o que ia acontecer? Não ia acontecer isso. Ia estar todo mundo condenado, eu e ele. Eu quero que você feche os teus olhos, eu vou orar por você. Talvez você esteja nessa situação que eu declarei que eu estava. Eu quero que você comece a pensar. E às vezes a gente não lembra de nada nem de ninguém, mas se você puxar na memória, hoje mesmo eu estava fazendo esse exercício e eu lembrei de uma pessoa que eu deveria dizer: Jesus, eu perdoe também, Senhor. Doce Espírito Santo, por favor, eu peço, Senhor, a tua ajuda agora sobre nós. Nós só podemos, Senhor, pela tua graça, pela tua ajuda, pelo teu favor, Senhor, que nós não merecemos. Por favor, Espírito Santo, visita o nosso coração, a nossa mente, Senhor. E se há alguém, Senhor, entre nós nesta condição, Pai, se há alguém amargurado, angustiado, Senhor, sendo atormentado pelas situações do passado, quem sabe, Senhor, atormentado, Senhor, por um relacionamento, Senhor, por uma situação, Senhor, adversa, com alguém, Senhor, alguém próximo, alguém distante, alguém na família ou alguém no trabalho. Senhor, eu te peço, visita o nosso coração, Senhor. Visita o nosso coração nesta tarde, Senhor, e que possamos ser a tua expressão, Jesus, na terra. Senhor, que possamos ser os teus embaixadores, ó Pai. Que possamos, Senhor, ter misericórdia, porque está escrito: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Senhor, Tiago escreve que a misericórdia triunfa no juízo, Senhor. Senhor, e a misericórdia, Senhor, Senhor, irá triunfar, o amor, Senhor, irá cobrir uma multidão de pecados. Espírito Santo, por favor, nos renova, Pai, quebrando o nosso coração, Senhor. E se há, Senhor, uma mágoa, Senhor, um ódio, Senhor, o desejo da vingança, Senhor, Senhor, que possamos ser purificados, que possamos, Senhor, dizer, Pai, que nós perdoamos, que possamos, Senhor, ó Pai, estar livres, Senhor, desta culpa em nossas mãos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo, eu te agradeço, Pai. Te agradeço pela graça que me deste, Senhor, para ministrar aqui hoje. Te agradeço, Senhor, pelos meus irmãos, Senhor, que me ouviram, ó Pai. Deus amado, Deus Altíssimo, eu te peço, Senhor. Também quero te pedir, Senhor, cura, Senhor. Cura a enfermidade, Senhor. Deus, derrama o teu poder, a tua unção sobre aquela pessoa que ficou em casa, Senhor. Aquela pessoa, Pai, que está com o coração duro, amargurado, ou com uma enfermidade física, Senhor. Ó, vento do Espírito, assopra agora, vento do Espírito, e cura pessoas, Senhor. Cura pessoas, Espírito Santo, nesta noite. Cura, Senhor, Espírito Santo, por favor, Senhor. Elemento nosso, cada basura me dai, Espírito de Deus, vem, Espírito, cure a alma, cure a mente, cure o físico. Eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus, toda enfermidade sai em nome de Jesus, toda moléstia sai em nome de Jesus, todo mal em nome de Jesus, saia. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Glória a Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem tomar os vossos lugares.